Olá! No Análise Direta de hoje, a gente entende sobre uma ONG idealizada por um fotógrafo que ajuda pets e moradores em situação de rua. Eu vou conversar com Eduardo Lepori, que é esse fotógrafo, e explica mais pra gente sobre esse assunto. Não saia daí, o Análise está no ar. Olá, muito obrigada a você que nos assiste de qualquer lugar do Brasil e de fora dele. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa e te levar informação. A gente está sempre esperando você por aqui, não só quem nos acompanha do Brasil, nós sabemos que agora falamos também com 191 países pelo Canal 1 Europa. E é muito bom ter você conosco, viu? No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Vamos entender sobre uma ONG que ajuda pets e moradores em situação de rua. E quem começa essa ONG é o fotógrafo Eduardo Lepori, que já está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Jaque. Boa Prazer. tarde. Muito obrigado. Prazer te receber aqui, viu? Valeu. Eu queria começar entendendo o seguinte, Eduardo. Conta para nós em que momento, você já devia ser fotógrafo, né? Sim. Você começa a se interessar por fotografar moradores de rua e seus pets. Eu comecei fotografando pets em 2015. Para o meu trabalho, eu sou fotógrafo de pets, então eu sou especializado em fotografia pets para publicidade. Então, aquelas produtos de ração que você compra, produto para cães que você acha no pet shop com aquela foto bonita do cãozinho, eu faço aquele trabalho. Eu fiz muitas embalagens de alimentação, de higiene, saúde, com fotos de animais. Então, trabalhando dentro do estúdio, bem bacana como esse aqui, assim, eu sempre recebia lá os modelos, os pets, modelos para fazer a tal da propaganda, né, fazer as fotos. Também tinha os pets da mamãe, que vinham fazer o pet book. Né? Às vezes a tutora queria eternizar aquele carinho, aquele afeto com o seu animal de estimação. E, na verdade, tem que corrigir, no animal de estimação é filho. E eu aprendi isso apanhando, porque eu lembro que na primeira sessão que eu fiz, eu falei, segura seu cachorro. Ela falou, não é meu cachorro, é meu filho. Então, eu aprendi a partir daí que era filho. Então, as mamães que vinham com seus filhos dentro do estúdio para fotografar, mais esse pessoal que vinha a trabalho. Então, sempre me batia aquela curiosidade, aquela ansiedade de saber como seriam aqueles de rua, que não tem a mamãe, que não tem o carinho, que não tem o banho na hora certa, a comidinha, a ração, e que não tem também essa exposição de estar num veículo de televisão, num veículo de internet, numa rede social, né? Como será a vida deles lá na rua? Então, foi a partir desse trabalho que me deu essa inquietude de encontrar na rua como era o universo na rua. Então, eu lembro que em 2015, eu tinha acabado de fazer um trabalho parecido com esse, na região da Paulista ali, e eu saí, estava com equipamento, então eu falei, vou dar uma volta, vou ver se eu acho alguém de rua, fazer umas fotos e tal. Mas até então, já que era só minha curiosidade, não existia pretensão alguma de projeto social, imagina. Em 2015, não sonhava nem com isso. Então, eu saí pela rua com o equipamento, aí encontrei um senhor que vinha com um carrinho de mercado, geralmente morador de rua tem sempre aquele carrinho de mercado para carregar as tralhas. Então, ele vinha com um carrinho de mercado, com uma cachorrinha ali, a senhora dele vinha na sequência com outro carrinho com as tralhas e mais 2 cães ali na guia, na coleira. Aí me aproximei, me apresentei e tal, falei, posso fazer umas fotos? Queria entender tal, o que vocês estão fazendo? Então, não, pode fazer foto. Eles eram bem simpáticos, bem receptivos, coisas que às vezes o morador de rua não é, por conta de tudo que eles passam, né? A gente tem que ganhar confiança. Então, depois eu vou contar mais sobre isso, mas o nosso trabalho também na ONG, primeiro é ganhar confiança para ele poder ser ajudado. Então, vamos voltar ao começo. Então, eu segui com eles lá pela Paulista e fui fazendo as fotos. Ele foi me contando a história da cachorrinha que estava no carrinho, ela era paraplégica. Ela não tinha os movimentos, porque tinha sido atropelada e eles cuidavam dela mesmo assim, não abandonaram. Então, aquilo foi muito interessante. Você vê que o cara, ele podia cuidar da vida dele, né? Ele preparou para cuidar do cachorrinho. O cachorro usava uma fraldinha, porque ela não tinha os movimentos, ela fazia tudo na fraldinha, não tinha um mau cheiro, não tinha um machucado, era muito bem cuidado. Isso também me chamou muita atenção. Falou que dava banho, quando podia, ele dava banho onde dava, quando alguém oferecia um banho no pet shop, ele levava, enfim, ele levava a vida dele assim com os cães. Aí a pergunta foi para eles, mas vocês estão indo para onde? Eu vou dizer o nome, acho que não tem problema. Estamos indo para o McDonald's. Eu falei, mas fazer o quê no McDonald's? Dar sorvete para os cães. Mas por que McDonald's? Porque do Bob's eles não gostam. Você entendeu? Então, você vê que não era só ter o cachorro, não era só um sorvete. Eles imaginavam na cabeça deles, eu acho que o cachorro não tem esse senso, né, de sabor, mas que o cachorro não gostava do sorvete Y, vou dar o sorvete X. Então, eu fazia esse esforço. Eles iam lá no Parque do Ibirapuera, subiam todo a Brigadeiro, que é uma subida, cruzava a Paulista e ia para o McDonald's da Paulista.
para fazer a vontade do cachorro. Aí você já me traz aqui várias curiosidades. Eu quero aproveitar a sua experiência com os pets de madame, vou falar assim, né? Das mamães, né? Que cuidavam dos seus cãezinhos, que a gente sabe. Vamos pensar que se a pessoa... Isso eu não estou nem falando da questão da área de propaganda que você atuava. Claro. Estou falando desse pessoal. momento em que você... Exatamente. É, com certeza, uma família privilegiada que pode Sim. ter tempo para bater a foto ali do seu Investir nisso, cãozinho, que é um investir trabalho nisso, caro, que, não assim é? como eu fiz com meu filho, aquele newborn, né, aquele Sim. ensaio, a gente sabe que é um privilégio poder ter dinheiro para fazer isso, se preparar para isso. Imagina fazer isso com o seu pet. Sim. Eu queria entender como que é a relação, qual que é a diferença ou até mesmo os pontos incomuns, porque quando você pega uma pessoa que cria um cachorro como se fosse da família, como se fosse gente, o que alguns veterinários já até falaram que talvez não seria tão legal, mas aqui uma humanização não seria tão interessante, mas esse aqui não é o nosso ponto. Mas a gente vê como eles se esforçam para tratar. Você trouxe um ponto aí de um morador de rua que faz a mesma coisa dentro das condições dele. O que você falaria que é mais diferente e o que você também falaria tem alguns pontos em comum? É assim, tem muita coisa em comum. Até menos do que diferente. A diferença é a dificuldade da vida, né? A dificuldade de obter aquilo que ele precisa para poder fazer a vontade dele ou do cão. Mas assim, eles se viram. Então você vê, o cara juntava latinha, ele vendia latinha, ou então ele pedia dinheiro para ele ter o dinheiro no final do dia do sorvete. Ele podia comprar qualquer coisa, a droga dele, o álcool, porque é disso que eles se sobrevivem na rua, diz que eles tiram um pouco do peso da vida, a alimentação própria deles também, mas não, ele juntava o troquinho para poder ir lá no Mac comprar um sorvete. A gente observa também, dentro do tratamento da ONG, nós cuidamos de muitos animais já há muitos anos. Como a ONG já existe há 9 anos, então tem muitos cães, muitos tutores, que continuam com a gente, passando por nós, fazendo o tratamento, fazendo os cuidados há muitos anos. Então a gente vê que muitos tratam o seu animal de estimação na rua como filho. Nós já tivemos histórias de pessoas que ofereceram dinheiro pelo cão, porque existe na cabeça também de algumas proteção que ali não é um bom lugar para o cachorro estar. Porque está na rua, está maltratado. Pelo contrário, tem muito cachorro que está muito bem na rua do que amarrado numa corrente dentro de uma casa. Só para cuidar da casa. Tem isso também. Tem todos esses lados. Então, muitas vezes, essa situação de rua, ele acaba chamando o cachorro de filho. E é meu filho. Então, já teve histórias de pessoas oferecerem dinheiro, querer comprar o cachorro, o cara brigar com o cara. Não, isso aqui não é um cachorro, é meu filho. Você vai comprar meu filho? É meu amigo, você não tem preço. Para quem está na rua, dinheiro faz a diferença. Eu lembro história lembro de um amigo nosso, ele tinha uma cachorra chamada Vanessa, o Renildo, lembro o nome dele. Ofereceram 5 mil pela cachorra, aquela cachorra linda, ela parecia um labrador. Ele bateu no cara, ele jogou pedra no carro do cara. Ele podia muito bem pegar 5 mil, se livrar do cachorro e começar outra vida. Para quem está na rua, 5 mil fazia toda a diferença, né? Mas não, eles não abrem mão. É o cachorro dele, é o amigo dele, é o filho, é o companheiro. E aí também uma coisa que eu vejo, já a gente vai explorar mais, eu quero que você conte mais como vai surgir a ONG daqui a pouco, mas outra coisa que a gente percebe também é sobre lealdade. Não que os cães que estão em casa com as pessoas não tenham lealdade a elas, mas a gente percebe uma lealdade muito curiosa, porque quem tem cachorro, muitas pessoas falam, se abrir a porta ele sai correndo, ele vai embora, ele vaza, ele não volta mais. O do morador de rua vai seguindo ele bonitinho, muitos deles sem coleira, sem nada, eles estão ali, ó. Fala um pouco sobre essa realidade. A gente tem muito casos até de atropelamento, porque eles ficam malucos, né? Tem uma turma que a gente cuida na Praça da República, tem o Zóio, que ele tinha um cachorro chamado Marrom, que acabou sendo atropelado e não teve jeito. Mas ele vinha solto. Mesmo a gente ofertando guia e coleira, eles vinham solto. Porque assim, acho que o ambiente, acho que o veterinário pode explicar melhor, o ambiente para o animal é esse, é um ambiente de rua, um ambiente de natureza, um ambiente livre. E ele se adapta ao ser humano, né? O cachorro ele já chega porque ele precisa de alguém para ajudar. Então, acho que ele se adapta. Então, a gente tem muitos casos de que eles vêm soltos mesmo, né? Tem até alguns casos de pessoas que têm gato na rua, morador de rua, que mantém na coleira. Por quê? Para salvaguardar a vida e o cuidado com o animal. Né? Às vezes, não é o medo dele fugir, que muitas vezes não fogem, eles ficam soltos ali. Mas por quê? Tem medo dele ir para a rua, alguém fazer uma maldade, enfim. Mas existe, como você falou, eles ficam muito fiel, né? Eles aprendem. A rua ensina, né? Eles falam, a rua ensina muita coisa. Ensina a cuidar das tralhas do morador de rua. Tem cara que vai fazer a reciclagem e deixa o cachorro na tralha o dia inteiro. Tem um caso aqui pertinho, na Praça 7 de Abril, na Rua 7 de Abril. Ele deixa o Sansão lá, o Sansão fica na carroça, ele vai fazer a reciclagem dele, ou ele vai fazer qualquer outra coisa, ele bota o Sansão tá lá, solto, na carroça, latindo para todo mundo, que nem um maluco. Só deixa alguém chegar perto que ele conhece. Então eles criam, acho que esse territorialismo, e o cachorro já tem, acho que por ser dele mesmo, de cuidar, né, das coisas do ser humano. Então...
Deixa eu contar para quem está nos assistindo de outros locais que o nosso estúdio é localizado no centro de São Paulo, que a gente tem aqui de cenário é a Praça da República, Exato. e pelo que eu estou percebendo, a ONG do Eduardo deve atuar por aqui, é isso, sim, né? Sim. Quando que surge a ONG? Vamos lá. Tá, vamos lá. Então, eu comecei com essa primeira história da família do sorvete. Tá. Foi quando eu percebi que não tinha só cachorro por ter cachorro. Até aí você não fotografava os moradores Não, em situação nada. de Foi a rua. primeira história. Foi a primeiríssima. Até então, começou por aí. Eu falei, poxa, mas não é só ter cachorro. Eles têm porque eles gostam de verdade. Então, tem alguma coisa legal para mim explorar ali, né? Vamos dizer assim, fotograficamente falando e culturalmente, porque tem uma cultura diferente, né? Eu, como sempre tive anseio em escrever, sempre fui bom de escrever, falei, vou escrever essas histórias. Então, essa primeira eu já escrevi, já deixei guardado. Aí eu comecei a fazer outras excursões, assim, pelo centro de São Paulo. Eu morava próximo aqui, frente à Câmara Municipal, no edifício Planalto, bem na Maria Paula, eu morei ali durante um bom tempo. Então, a gente tropeçava nessas histórias diariamente, né, de morador de rua com cães, né, mas aqui no centro. Então, eu comecei a escrever uma história, a segunda história. Eu lembro que eu chegou num período que eu tinha 30 histórias fotografadas e escritas, né? Foi quando eu falei, vou publicar um livro. Aí eu falei, vou publicar um livro, mas até então não existia projeto social nenhum, era só... Isso ainda em 2015. Isso, a ansiedade do fotógrafo em explorar e mostrar o que ele viu, né? Que todo fotógrafo quer mostrar. Aí, ainda mais umas histórias bacanas, tinha histórias muito legais, de viagem junto, cachorro que veio do interior com o cara seguindo, o cara ficou amigo aqui, pessoas que vieram de outro estado, trouxeram o cachorrinho continuou com ele. Então, tinha histórias muito, muito interessantes. Aí, então, eu cataloguei essas histórias, arrumei um financiamento coletivo, né? Eu também ainda não tinha ONG, então com ONG já é difícil ser ONG, pior ainda. Então eu fiz o financiamento coletivo e em 2015 a gente lançou esse livro, chamado Moradores de Rua e Seus Cães, onde lá tinha, acho que 20 e poucas histórias, não me lembro agora, com essas fotos legais e com a história de cada um. E esse livro surtiu muito bom efeito na mídia, né? Eu fui entrevistado em várias canais de televisão, fui levado a Portugal para fazer o lançamento em Lisboa, então o lançamento do livro foi em Lisboa. Então eu voltei de lá, famosinho, vamos dizer assim, por conta dessa história. Então foi quando o MIS, Museu da Imagem e do Som, que fica aqui em São Paulo, na Europa, me cedeu espaço para a exposição das fotos. Eu lembro que nós fizemos um final de semana, um sábado e domingo, deu 6 mil pessoas visitando a exposição. Para aí que a gente já vai continuar, que agora eu tô curiosa. Você também tá curioso, você que tá acompanhando, eu tenho certeza. Eu tenho que ir pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Eu sei que a gente tem algumas fotos para mostrar, que eu sei que você quer ver também quero ver algumas dessas fotos. Quero saber, sei que não tem mais o livro, mas quero saber se a gente consegue encontrar mais fotos aí na internet, nas redes sociais. Vou pro intervalo, já o Análise tá de volta, não saia daí. O Análise Direta está de volta, hoje entendendo sobre uma ONG idealizada por um fotógrafo que ajuda pets e moradores em situação de rua. Esse fotógrafo está aqui para bater papo com a gente, é o Eduardo Léporo, e tem muita coisa para contar, Eduardo. Tive que te interromper para a gente ir para o intervalo, me perdoe, eu precisava ir para esse break, mas também é bom que a gente faz um suspense, entendeu? Aí explica para nós, o livro foi um sucesso, você volta para cá, tá em um momento em que você está sendo reconhecido, Sim. em que a história chamou a atenção, e aí? Então, foi quando eu voltei para São Paulo, aí teve algumas reportagens bem interessantes, aí eu ganhei um espaço no Museu da Imagem e do Som, que fica aqui, né, em São Paulo, o MIS. Quantas fotos? Nós colocamos lá, foram 20 e poucas fotos no MIS, bem grande, formato bem grandão, assim, elas tinham 60 por 40 em formato acrílico, então ela tinha uma espessura, então era bem legal, tinha uma textura, era bem legal. E cada foto também tinha seu contexto, a sua história. Fulano de tal, para poder saber quem é, né? Claro. Mora em tal lugar, a história tal, passou dessa forma, se encontraram desse jeito. Que sempre importou para mim, sempre eu pautei as histórias a partir do momento em que um passou a fazer parte da vida do outro. O cão e o ser humano. O relacionamento deles, né? Não importa se ele está na rua porque ele matou, porque ele roubou, enfim, não importa o passado dele. Importa que, a partir daquele momento, ele tem um cão, ele cuida, respeita e tem amor e carinho. Para mim, já vale. Dali eu começo a escrever a história dele. Então, todas essas histórias, quando foram para o museu, tinha esse viés de saber quem era quem. E, como eu te falei, deu 6 mil pessoas no final de semana. Então, foi um boom. Aí deu TV aberta, enfim, foi muito legal. Foi quando eu falei, chamei uns amigos, a Renata, minha esposa, chamei a Miriam e o Kleber, 2 amigos que eu já tinha de muito tempo. O Kleber é adestrador, hoje ele tem uma empresa que ensina a empreendedores a criar pet shop e tudo mais. A Miriam, ela é tosadora, tem um pet shop. Falei, gente, vamos aproveitar esse meu momento de fama na mídia, vamos transformar isso numa coisa legal, transformar isso num projeto social. Foi então que em dezembro de 2015 a gente criou o projeto social Moradores de Rua e Seus Cães, porque estava na mídia, então eu tinha contato de jornalista, de quem falou comigo, estou fazendo um negócio assim, vai lá ver. Começou a ter de novo aquela pequena mídiazinha.
Eu era o meu próprio assessor de imprensa. E por também ter trabalhado com publicidade, com propaganda, eu fui produtor de TV, então eu já tinha meio caminho, consegui ali mostrar um pouco o projeto. Esse projeto foi crescendo, então a partir de 2015 ele cria corpo, bem pequenininho, sabe, Jaque? Bem mambembe mesmo. Eu lembro que era eu, a Renata, esses dois amigos com um saco de ração debaixo do braço, assim, pelo centro aqui distribuindo. Não tinha toda a ajuda que a gente tem hoje. E foi legal que a gente começou a reconhecer mais necessidades dessas pessoas, que não era só a ração, ele precisava também vacinar o cachorro, ele precisava que o cachorro tivesse os vermífugos, que tomasse um banho, ele precisava que o cachorro no frio tivesse uma roupinha, uma caminha, saísse daquele chão molhado, daquele chão frio, tivesse ali alguma coisa, o mínimo de dignidade para estar na rua. E aí a gente lança a frase que até hoje a gente usa, que é tipo assim, que a gente pergunta, o que para você, já que você vai ajudar um cachorro de rua, qual a primeira coisa que você leva para a rua? Eu iria, se fosse um cachorro de rua, provavelmente ia levar uma cobertinha e comida. Ração. Então, a gente tem um lema que é o nem só de ração vive o cão. Que todo mundo vai pensar, pode até pensar em outra coisa, mas a ração a gente está pensando, né? É importante, lógico que precisa alimentar, precisa encher a pança, como a gente fala do bicho. Mas não é só isso. Mas não é tudo, ele precisa estar vacinado. É zoonose, é doença que passa para o ser humano. A pulga, carrapato, essas coisas, tudo passa para o ser humano, né? A sarna passa para o ser humano. Tanto o adulto como criança. E geralmente, assim como nós que temos o direito e queremos fazer esse carinho para o animal, de levá-los para a nossa cama quando ele está de banho tomado, mesmo quando não está, tem gente que dorme como cão, eles também, é o mesmo espaço eles dividem, o colchão, a barraca, a maloca, a tenda. Em uma situação que já não é uma situação de higiene, né? Já é uma situação complicada. E não tem escolha, vai ficar aqui porque é aqui. Na sua casa você pode pôr no cantinho da sala, você pode pôr lá de fora, enfim, você pode optar. Agora, quando eles estão confinados ali naquela tenda, aquele único buraquinho onde eles vivem ali, estão juntos. Então, se você não cuida da saúde do cão ou do gato, isso repercute via infestação na cidade. Vocês conseguiram parceria? Estou pensando nesse começo ainda, tá? Vocês conseguiram parcerias com veterinários? Veterinário, sim. Nós temos a gente sempre teve veterinária parceira e voluntária no projeto. A gente tem hoje, continua tendo, então sempre teve umas que foram e vieram, mas a gente tem uma bem forte, que é a Mariane Tadoni, que hoje é responsável pelo projeto. Já está com a gente, acho que há uns 4 anos já. Ô, Eduardo, outro dia eu estava estudando, porque eu ia fazer um bate-papo sobre o terceiro setor. E uma coisa curiosa que eu percebo quando eu converso com qualquer pessoa que começou uma ONG, uma fundação, é que no começo elas falam que, na verdade, a gente ouve aí umas histórias, mas na verdade, no começo, vocês bancam muita coisa, tudo, né? Tudo. Como é que é isso até vir essa ajuda? Tudo. Nós bancamos tudo, né? No começo da ação, deixa eu ver, 2015, 2016, 2017, acho que até 2017 para 2018 a gente bancava do salário, né? O que eu ganhava, o que eu fazia, os meus freelas, né? Eu sou fotógrafo, então os meus freelas do trabalho da minha esposa, que é representante comercial. Eu ia até perguntar em que a sua esposa atua. Representante comercial, ela atua com alimentação. Então, parte do que ela ganhava, a gente tinha que investir, comprava ração, comprava o vermífugo. O cachorro foi atropelado, manda lá para a clínica, a gente paga, a gente faz uma vaquinha, a gente fazia vaquinha, leiloava isso, aquilo. Esse amigo meu, o Cleber, adestrador, também ajudava com produtos que ele ganhava de clientes, de patrocinador que ele já tinha. A Miriam também oferecia, às vezes, a mão de obra dela para banho, caramba, essas coisas todas, né? Claro. Começa bem assim. Até que começa assim, você começa a ter mais uma exposição maior e a rede social é tudo, né? Desculpa, tomar água. Fique à vontade, pode tomar sua aguinha. Aí começa a vir a rede social, Facebook, aquela coisa toda, chega o Instagram. Isso ajuda a dar uma explanada maior. A gente conseguiu fazer um site. E assim, toda vez que você procura uma empresa de qualquer ramo, alimentício, pet ou veterinária, por isso que eu sempre friso que ter seguidor em terceiro setor, em ONG, não é ego, de forma alguma. É trabalho, assim, é importante. É até uma necessidade. para poder se bancar, né? Porque quando você chega para expor seu projeto, eles querem saber onde é que você está sendo visto. Quanto você tem de seguidor? Se você é bem nanico, eles, tá bom, seu projeto é lindo, e acabou. Entendeu? E outra dificuldade também é quando não cai no colo de alguém dentro da empresa que não gosta da causa. Ele trabalha com a causa, mas não é, entendeu? Agora, quando cai no colo... A pessoa que não afina com a causa, né? Quando cai no colo daquela menina do departamento de responsabilidade social da empresa, que é uma cachorreira, que é uma maluca, cara, você tá feito. Foi tudo, a gente teve muita sorte com isso também. Muita portada na cara. Claro. Né? No começo tem muita portada, você tem um projeto lindo, maravilhoso, mas não é nosso interesse. Não é para você, não, a gente não consegue. Mas quando a gente consegue achar uma empresa que, além da empresa já ter ali aquela coisa no DNA de ajudar, e quem comanda aquilo dentro do departamento é uma pessoa que simpatiza com o projeto, aí as portas se abrem e vem tudo que a gente precisa. Quero entender mais sobre como está a ONG nesse momento, mas antes pode beber sua água, tá? Vou colocar algumas fotos para a gente acompanhar, das fotos que o Eduardo fez. Aí a nossa Sofia. A Sofia é a nossa Kombi, né? A Kombi ela é responsável por carregar todos os insumos. Ali em cima, aquela parte azul, são as tendas que a gente monta na praça. Ela que leva todo o nosso trabalho pela cidade. Linda.
Ai, fala desse Aí momento. uma ação de inverno que foi feita de frente ali ao teto municipal. Foi quando a gente ganhou essas roupinhas aí de uma marca famosa feminina, Alcaçuz. Eu vou falar nomes que pode. Já ouvi falar. Alcaçuz, que mandou fazer roupinha da mamãe e do pet, vendia na loja deles. Só que metade Que do que... é pra se vestir igual, né? Aí, lá é Oscar Freire, menina. Então, tudo que vendia, ela reproduzia para mim igual para doar na rua. Foi super legal. Então, os cachorrinhos receberam as roupinhas quentinhas no inverno. Esse é o nosso amigo corintiano, ele tem 2 cachorras ali, que estão ali, chama Maiara e Maraísa. São famosas. Já estiveram no litoral, ele já morou no litoral, agora ele está em São Bernardo. E é sempre um amigo que aparece para a gente poder ajudar. Ô Eduardo, me fala uma coisa, enquanto a gente vai vendo as fotos. Eu já tive experiência de fazer trabalho na Cracolândia, mas aí como evangelização, cuidando, tentando cuidar deles e tal. Quando a gente chega lá e a gente vai conseguindo se despir do preconceito, a gente vai começando a entender que são realidades completamente diferentes. E ali no meu caso, quando você vai... eu fui com uma igreja, daí a gente coloca os coletinhos, aquela história que você já deve ter visto centenas de vezes. Existem algumas... Você começa a entender que alguns vão te receber muito bem, outros não vão querer papo com você. No caso do seu trabalho, ainda naquele primeiro momento das fotos e depois sobre a ajuda que você entrega com a ONG, como que é essa relação com os moradores em situação de rua? No começo, como a gente ainda não tinha esse conhecimento, quando cai na boca do povo, depois fica mais fácil, né? E na Pop Rua existe muito boca a boca deles, que é muito forte. Né? De um falar para o outro que existe alguém que faz um trabalho assim, assado na rua tal, que sempre tem um calendário para seguir. Então, isso ajuda muito. Mas no começo, como a gente não era conhecido, como eu falei do começo, é ganhar a confiança da pessoa em situação de rua. Porque para eles todo mundo é inimigo, né? O poder público já é um inimigo dele porque já oprime, de uma certa forma, a vivência dele, né? Eu sempre friso que existe o programa de zeladoria da cidade de São Paulo, que tem que limpar a cidade. Eu concordo, já morei no centro de São Paulo, eu não queria pisar em fezes no centro de São Paulo. Eu não queria pisar em sujeira no centro de São Paulo. Então a zeladoria é necessária, mas desde que ela seja feita com humanização. Que ela chega no cidadão de rua e fala assim, seu cidadão, eu sou da zeladoria. Eu vou fazer uma limpeza aqui tal hora. Você pode tirar o que é necessário seu, o que é de necessidade de guardar, o resto a gente leva embora? Todos eles já fizeram essa pesquisa. Todos eles falaram, se for assim, a gente vai tirar o documento, vai tirar a ração, a gente vai tirar o medicamento, a bengala, a cadeira de roda. A gente vai guardar, eles podem levar o lixo. Mas só que chega de uma vez e levam tudo. Então, já por conta desse tipo de coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Você nunca viu varredor de rua com segurança atrás? Não precisa. Então, por que a zeladoria tem que fazer com segurança da GCM? Porque eles fazem um trabalho diferente que não é o certo. É arrancar tudo e não quer saber o que tem. Então, por conta dessas coisas que vai se somando na vida de quem está na rua, além da miséria, além de ser invisível, além de ser não bem visto por ninguém, isso cria uma casca, né? uma proteção de que ninguém presta. Então, até ele te conhecer, até ele saber da sua real necessidade, tanto que para mim fazer foto de muitas pessoas, mesmo no começo foi muito difícil. Alguns eu tive que convencer, explicar, aí mostrar alguma coisa que eu já tinha feito, aí quando eu saí pela revista, eu levava essa revista no bolso, saiu numa revista a história desse cara, que legal. Aí você vai ficar, não é que você vai ficar famoso, você vai ficar conhecido, você vai poder falar da sua vida, você vai poder contar como é importante ter um cãozinho e ajudar, né? O que você faz é um trabalho legal, então tinha que ter esse convencimento no começo, né? Então, parte daí, você tem que ganhar a confiança de quem está na rua. Eles são muito hostis porque eles não te conhecem, né? E, Eduardo, acho que outra sensibilidade que a gente tem que ter também quando vai fazer qualquer tipo de trabalho com pessoas que estão em situação de rua é entender em que momento ele está. Porque se ele acabou de usar droga ou se ele está precisando da droga. Então, trabalho aqui no centro de São Paulo há muitos anos. Muitos deles me conhecem pelo nome, eu conheço pelo nome também. Às vezes estão na porta, às vezes alguém me chama e fala, Jaque, o fulano tá lá na porta te gritando. Porque eu sempre dou um jeito de levar comida e tal. Mas também tem hora que ele tá me xingando ali na porta. Por quê? Sim. Porque depende do que está acontecendo com ele naquele momento. Eu sempre dou a comida. Eu tenho um pouco mais de resistência em dar o dinheiro. Mas, e aí é como eu faço, porque eu já sei que não tem certo ou errado, né? A gente tem muitas vezes que sentir o momento e tudo mais. A gente tem uma cartilha que a gente segue quando ajuda os moradores de rua, mas a gente não tem muito certo ou errado, tem muito do momento. Queria que você falasse sobre hoje com a ONG, como é a atuação. Hoje a gente consegue, como isso aconteceu de uma forma legal, o que a gente fez? A gente atuou no que eles mais têm de amor na vida deles, que é o animal. Porque assim, essas pessoas que são de rua perderam todo o elo com a família, com a sociedade, com o poder público, com tudo que você pode imaginar. Então, eles perderam a confiança em tudo e perderam o contato e parou de amar, parou de querer, parou de ter carinho. Às vezes, ele é amigo de um cara da rua, é um parceiro dele, mas não é o amor que ele tinha com a família, com o filho, entendeu? Muitos na rua têm família fora da rua, mas perderam o selo. Então, eles encontram no animal a forma de dar e receber carinho e amor. E respeito, afeto, segurança, enfim, tudo isso. E a gente foi direto naquele foco dele, que é o ser que ele ama.
Então, a gente começou a cuidar daquele cara com muito, muito carinho e muito respeito. Então, a gente acabou ganhando essa confiança. Foi aí que a gente foi malandro, né? A gente foi logo no cachorro ou no gato. Então, a gente conseguiu ganhar essa confiança. Então, porque aí vem... Caminho perfeito, né? Porque aí vem um combo, não é só pro cachorro. A gente também traz um kit de higiene pessoal. Eu lembro a primeira vez que eu trouxe um kit, Jaque, o cara falou, nossa, tem 10 anos que eu não escovo os dentes. Cara, aquilo me subiu um negócio assim. Dali pra cá, nunca mais, em nenhuma das nossas ações, ficou sem kit de higiene pessoal. Todas têm. Para todo mundo. Eduardo, é muito o que eles precisam, né? Eu lembro que quando eu comecei, isso há muitos anos, quando eu fui fazer os primeiros trabalhos na rua, eu tive algumas orientações muito importantes. Eu nunca vou me esquecer da minha amiga que falou, Jaque, sem maquiagem, sem joia, sem brinco pendurado, tênis, camiseta. Assim, é uma bobagem que se a gente não presta atenção, a gente também não consegue. Hoje não. Hoje, se eu estiver assim, do jeito que eu estou hoje, eu já conecto com a maioria deles daqui, os que eu conheço, né? Eu já conheço, são quase 20 anos trabalhando aqui. Mas vamos pensar nesse começo, a maneira como a gente aborda. Porque, às vezes, eles veem a gente como um inimigo mesmo, como alguém que está chegando para humilhar. Você já passou por isso? Ou se aproveitar deles por algum motivo. Pois é. Quer fazer foto de mim para quê? Você vai ganhar quanto com isso? Eu vi muito disso, entendeu? Você tá ficando rico com as minhas fotos. Teve muita gente, quando o livro saiu, o cara me autorizou a publicar foto. Como é que é a autorização com eles, nesse caso? Que tem alguns que fazer. nem... Tem que fazer. A gente fez uma autorização de imagem. Autoriza, tal, vai sair no livro tal, seu nome, seu RG. Você pega o número de documento? Sim, a foto do cachorro, o cachorro tal. Mas muito depois, nem lembra que assinou nada. Você acha? Imagina. Não lembra nem que teve documento. Quando fica o conhecimento do livro, não, você está ganhando dinheiro comigo, você está ficando rico. Menina, não ganhei R$1 com o livro. Pelo contrário. A gente ainda teve que pôr um pouquinho porque o financiamento coletivo não deu, mas era a satisfação de ter o livro. Então, assim, muitos vieram para cima da gente com isso, entendeu? Alguns, né, que não entenderam. Mas é isso, eles acham que você, de alguma forma, quer se aproveitar. Então, conforme o projeto foi crescendo, foi se estabilizando, foi tendo um calendário mensal. Então, hoje, quando a gente faz uma ação social aqui na República, ou na Praça da Bandeira, ou qualquer lugar, eles já chegam sem ter um celular, sem ter nada, eles sabem que tem ação. Porque ele já sabe, pô, o último domingo no mês é hoje, eu vou lá que o Eduardo vai estar lá, a turma dele vai estar lá, vai ter a ração do cachorro, vai ter o banho. Tem cara que já segue porque sabe que o último domingo de cada mês tem ação no centro de São Paulo. Quero entender como são essas ações, então, daqui a pouquinho, Fechou. tá? Vou para o intervalo, na volta a gente entende mais sobre como são essas ações. E eu quero saber também sobre uma realidade que você já deve ter visto várias vezes, que é a possibilidade de eles irem para um abrigo onde não pode entrar o pet. Isso é um problemão. Sim. E a gente tem que entender quem é o cão para ele e quem ele é para o cão. Mas eu vejo que isso é muito difícil. E também a gente entende que não dá para colocar todos os cães dentro de um abrigo. E aí? Qual que é o diálogo que a gente pode ter para resolver isso pela sua experiência? Você me conta daqui a pouquinho, tá? O Análise vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. O Análise Direta está de volta e hoje a gente fala sobre um assunto importante, um assunto interessante também. Eu estou conversando com um fotógrafo que é idealizador de um projeto, de uma ONG que ajuda pets e moradores em situação de rua. Eu estou conversando com ele aqui, o Eduardo Léporo, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre toda a experiência dele na rua. Eu quero que você conte mais como funciona a ONG, mas antes eu queria falar sobre o que eu coloquei no finalzinho do bloco anterior, que é essa realidade de que nos abrigos os cães não podem entrar. Você falou que alguns até têm gatos, né? Mas a grande maioria tem seus cães. O pet não pode entrar. Para eles é um problema, às vezes eles deixam de ter, agora, por exemplo, no inverno, um lugar quentinho para dormir, um lugar para tomar um banho, com uma alimentação, às vezes, ali, pelo menos para sobrevivência, porque não querem deixar o seu pet do lado de fora. E eu entendo também que não dá para colocar os cachorros lá dentro, mas como que a gente vai resolver isso? Essa é a pior época do ano para quem está na rua, né? O frio, o calor é terrível também, mas acho que é mais fácil para todo mundo, né? Agora, no inverno, você não tem para onde se abrigar. Quem está na rua, o chão gelado, né? O vento. Porque se morre de frio, né? E literalmente se morre de frio, né? Eu tenho no livro, alguns personagens do livro, eu tenho 2 que morreram de frio depois de alguns anos. Depois eu fiquei sabendo. Você fotografou. Na verdade, ali no livro tem muita gente que já se foi, porque assim, esse pessoal tem uma vida curta, né? O prazo de validade que a gente fala da rua é muito curto, porque é muita bebida, muita droga, muita exposição, frio, calor, o tempo, entendeu? Doenças, você não se trata, você não vai. Apesar de ter As feridas ficam abertas e a gente fala tanto de risco de contaminação quando você está... Então, por aí, né? Apesar de você ter um SUS ali, você ter tudo ali gratuito, mas não cuida. Então, assim, na maioria dura até 34, 45 anos no máximo. Assim. Muito poucos passam muito disso aí. Sobre o frio, a nossa campanha no inverno já começou. Nós temos aí uma arrecadação de roupinhas, caminhas
e mantinhas para cachorro. A gente ainda manda produzir algumas coisas. Há 5 anos a gente produz moletom para crianças. Nosso foco também é a criança em situação de rua, porque a gente entende assim que o ser humano ele dá um jeito, ele se vira, ele compra, ele pede, se precisar roubar, ele vai roubar. Enfim, é a realidade da rua. Mas a gente acredita que o ser humano e o cachorro são os maiores inocentes arrastados para a situação. Seja porque o pai precisou ir, porque o tutor precisou ir para a rua, porque a mãe quer a rua. Existem pessoas que querem a rua e arrastam os filhos para isso. Isso é a realidade, tá? A gente não pode falar, coitado, a rua, não. Tem gente que prefere a rua. Eu conheço gente que prefere a rua. Conheço pessoas que o problema principal delas, quando a gente trabalha na rua, a gente vê, é uma menor parcela, mas não é nem a droga, né? Eles querem ser andarilhos, eles querem morar na rua. Não vai entrar na nossa cabeça, mas para a realidade deles é o que é, né? Com isso, arrasta o quê? O seu animal de estimação e seu filho, criança, bebê na rua. Então, a gente também tem o foco na criança e agora no inverno a gente consegue entregar 350 moletons que a gente manda fazer, a gente não dá nada usado, nada rasgado, nada costurado. A gente manda fazer o moletom, o mesmo moletom que eu uso. Parceria com o setor privado? Como é que vocês conseguem fazer isso? A gente consegue grana com o setor privado e as pessoas também que doam no nosso Pix lá todo mês. Então, a pessoa que está nos acompanhando, que quer abraçar a causa, pode também, né? Não precisa ser uma empresa, não, né? Pode ser tanto doação financeira como de produtos, como ser voluntário por um dia. Legal. Instagram, você vai lá, a gente conversa, faz tudo por lá. Então, esses moletons são produzidos agora, né? Foram encomendados em abril, para dar tempo. Então, já chegaram, são 350 com a nossa logo, tem um desenho de um cachorrinho, uma criancinha, escrito Eu Te Protejo, a nossa logo embaixo. Esse agasalho é o mesmo que eu uso, que meus filhos usam em casa, que você compraria para um filho seu, porque ele é todo de primeira, ele é flanelado. Então, assim, a gente entende que a criança tem que ganhar novo, não usado. O melhor que Nada a gente contra teria, quem né? dá. Não tem problema dar. Mas a gente quer dar novo. Mas a ideia de vocês é fazer o que você faria para os seus filhos, Claro, né? Que você me contou que você tem gêmeos, inclusive, de 6 anos, dois né? Gêmeos, Bento e É tentar Benjamin. entregar... E aí, eu quero conversar com você, só vou retomar a questão. Essa questão do morador de rua e dos abrigos. Sim. Você consegue ver como a gente... O que dá para fazer? É assim, precisava ter uma visão melhor do poder público. Eu já tive conversa com o Smads, com o Bezerra, que é o secretário, já tive conversa com a Soninha, que é da Direitos Humanos, enfim, com muita gente para poder tentar melhorar. Eu fiz visitas em alguns abrigos que acolhem animais, mas às vezes não são todos. Alguns acolhem, mas tem 3 vagas, 10 vagas. Tem cara que tem 10 cães. Como que ele vai levar os 10 cães? E assim, como que você enfia 10 cães, um que seja, dentro de uma baia, do lado de fora do acolhimento, para ele ficar latindo a noite toda porque ele está acostumado a ficar com o tutor. É igual o seu cachorro. Você pega seu cachorro, coloca lá fora e você vai dormir nessa cama quente. Então, assim, tem todo um problema para pensar. Então, precisava ter realmente dentro dos abrigos um espaço pet, para que o tutor ficasse com os cães. Eu moro na cidade de Itaém, no litoral sul de São Paulo. Lá tem um abrigo do Centro Pop da Prefeitura. Eu estive lá acompanhando ano passado, esse ano eu vou acompanhar. Lá as caminhas, tem caminha de cachorro e do tutor no quarto. Fica um do lado do outro. Liberado, do lado. Quem não quer ter um dormitório à parte que fica sozinho. Então, gente, ele tem um é bacana. Eles fizeram o negócio ao contrário. Eles fizeram o dormitório para quem não tem cão, fora. Porque daí não atrapalha quem não tem seu cão. Não quer um cachorro. Porque a gente também sabe que tem muitas pessoas que estão, embora a maioria das pessoas que vão para a rua acabam ficando na rua, também tem aquela pessoa que perdeu o emprego, que está ali, que precisa do abrigo e que quer trabalhar, que quer voltar a ter uma casa, que é um provisório, e talvez ela não queira estar ali onde está o pet da pessoa. É outra realidade. Eduardo, conta mais pra gente. Você falou das crianças na rua, né? Eu sou realmente a pessoa que baixa o vidro, que geralmente conversa. Recebo umas broncas da minha família, que às vezes eu me coloco em umas situações um pouco complicadas, mas a hora que a gente vai ver, a gente já está fazendo. E é lógico que depois de ser mãe, sempre me tocou. Mas você sempre fica pensando, meu Deus, tem a idade do meu filho. Como que é quando você se depara com essas situações, Eduardo? Você e a sua esposa? Quando a gente vem fazer ação, geralmente essa ação de inverno, a gente traz os dois com a gente. Então, eles vêm junto, eu queria saber. São 2 meninos, né? 2 meninos, o Bento e o Benjamin, eles fazem ação com a gente. E é sempre um grande baque, né? Mas assim, é uma grande alegria de você poder, naquela noite que a gente saiu pra rua, colocar uma meiazinha quentinha no pezinho. Ano passado, eu lembro que a gente estava perto ali da rodoviária do Tietê, fazendo ação de noite. Quando abaixa muita temperatura, a gente faz uma saída emergencial na madrugada aí. Chama o time, a gente sobe pra cá, a gente vai fazer. Então, a gente saiu numa dessas ano passado, tinha criança de camiseta, bermuda e chinelo. O cara tava fazendo 8 graus. Meu Deus. Então, como é que aguenta? Então, a gente traz, além de trazer o moletom, toquinha, meinha, trouxe meia, trouxe algumas calças que a gente tinha, então a gente acaba trazendo alguma coisa. E assim, o frio mata, cara, então a gente tem que ter esse cuidado. E eu vejo que os abrigos precisavam pensar melhor, ter, como a gente falou no começo, espaço próprio para eles. Porque muitos moradores de rua não vai para o abrigo por conta disso, não tem espaço para os cães. Ou a carroça também tem que ficar lá de fora.
Tem que ter um espaço para guardar a carroça, gente. Então não adianta o cara lá, amanhã a carroça não está lá. Ele vai amarrar. E ele precisa da carroça. Cara, é a vida dele, é o carro dele, é o que ele faz, o trabalho, ele recicla, ele guarda as coisas dele. Então, assim, não é só ter uma baia gelada lá fora para o cachorro ficar. Não vai adiantar. Tem que ter uma coisa mais humanizada, mais pertinho, que o cara consiga lá. Dar uma obrigação pro cara. Você vai limpar o cocô do seu cachorro também, tem que ser justo também pro abrigo não ficar aquela bagunça. Claro. Cuidar, se ele latir, você vai cuidar. Então tem que ter regra, mas também tem que ter coisas legais pro cara poder atrair o cara. E ter espalhado em vários pontos, porque nem o cara tá aqui com o cachorro aqui, o abrigo, sei lá, no Bom Retiro. Como que ele vai até lá? Não vai. A van das Madas não pode levar o animal. Não pode levar. Tem que ser um carro apropriado para levar animais. Não tem. Então, aí o cara tem que ir até lá. Não vai. Eu queria citar um ponto para você daqui a pouco explicar para nós como é que funcionam essas ações, Eduardo, que eu acho que é fundamental, que é entender que cada um, eu gosto de falar que tem um chamado, né? Cada um numa área. Então, eu, por exemplo, quando eu fui fazer esse projeto, eu tinha, com as pessoas que eu estava fazendo esse projeto, um objetivo de tentar levá-los para uma casa de reabilitação. Aí tem outros que levam a sopa, Sim. tem outros que... É necessário todos os projetos? E aí, no seu caso, o objetivo de vocês, conta mais. É assim, o projeto aconteceu do nada, assim, não foi um pensado, vamos fazer um projeto, não, vamos fazer... Só que foi crescendo, aí eu fui rematando e melhorando ele, porque eu comecei a ver o seguinte, existe o projeto, que você falou, da criancinha carente, existe do ceguinho, do velhinho, existe de... Todo mundo tem um projetinho, só que não tinha nada que cuidasse do cachorro de rua com o tutor, nada, é inédito, não tinha nada. Como cuidar? Da ração? Nem só de ração vive o cão. Então, a gente leva para a rua todas as vacinas, as virais, a V8, a V4, a V6, a raiva. Agora, a vacina de gripe oral Bordetella, que é uma vacina oral para gripe, estamos levando para a rua agora, já compramos 300 unidades por semana. A gente leva a caminha, a roupinha, o brinquedo, porque cachorro de rua também brinca, claro. Gosta de brincar do brinquedo. E além da ração, que é importante. Então, a gente leva toda essa coisa para a rua. Então, a gente monta no centro de São Paulo uma ação que tem 4, 5, agora tem 6 tendas, que é da seguinte forma. Primeira tenda, o cara chega com o cachorro, faz a fila, o cachorro passa pelo banho. Você acredita que nós já atendemos cães de rua com 10 anos, 8 anos, que nunca tinham tomado um banho na vida? Você imagina como que é a vida para um bichinho desse tomando um banho? Então, a primeira coisa é tomar um banho quente, com pet móveis, com água quente, com chuveiro quente, com secador. Eles estranham muito? Como é que é? Muitos ficam malucos, né? E muitos dormem, porque nunca sentiram aquela sensação. Quando sai do banho, eles dormem e ficam prostrados ali, dormindo de gostoso Deus, que é. De relaxante, né? Você imagina, num frio, tomar um banho quentinho, aí está ali com aquele colarzinho de pet shop, o brinquinho, a mesma coisa, o mesmo cuidado. Com shampoo de qualidade, o melhor shampoo do Brasil é usado na nossa ação, nosso patrocínio, o melhor shampoo que usa em pet shop. Depois dali ele vai pela doutora, a doutora vai fazer aquela prévia exame, como é que tá, aí já toma todas as vacinas, vermífugo, antipulga, carrapaticida, spray de NexGard para tirar pulga e carrapato. Aí depois dali ele vai para outra tenda, ele vai pegar a ração, agora no inverno ele vai pegar a caminha, guia, a roupinha e o pacote de ação. O ser humano também. Em muitas das ações a gente tem oferta de corte de barba e cabelo, banho também. Muitas pessoas estão na rua sem banho, então, também tomam banho, a criança ou adulto. Aí depois dali ele vai pegar uma fila, ele vai pegar o lanche do dia, ele vai pegar a água, que tem também, o suco, e dependendo da estação do ano. No final do ano tem panetone, tem ovo de Páscoa na Páscoa, agora vai ter uma festa junina dia 30 de junho, então sempre o sazonal também acontece para poder deixar esse domingo mais alegre, né? Se a gente tem direito a comemorar essas datas, eles também têm, né? Levar um pouco de felicidade para eles, né? Muito gostoso. Nós temos um parceiro muito legal que é o Burger da Rua. É uma hamburgueria na Zona Sul, que a cada 10 hambúrgueres que eles vendem, eles me doam um. Não só para mim, para todas as ONGs de São Paulo. Eles já doaram 32 mil hambúrgueres. Sensacional. Então, você não tem que ver quando a criança pega um hambúrguer na rua, fresco, feito no domingo de manhã, que não é o resto gourmet, de alguém. Não é um McDonald's, é um gourmet. E não é o resto de alguém, né? Não. Eu acho que isso para essas crianças sensacional. deve ser... Tem criança que nunca tinha visto o que era aquilo. E todo domingo tem. Eduardo, eu tenho que encerrar, vou pedir já para você deixar os seus contatos, claro, para quem quiser ajudar e tudo mais, mas eu queria que você falasse para nós, quando você se depara, porque nesses anos todos de ONG, você já deve ter se deparado com pessoas que querem mudar, que estão nessa situação e falam, não quero mais essa situação de rua, vim parar aqui por qualquer motivo. Você consegue encaminhar para outra instituição que faça esse acolhimento? Nós fazemos o MSC de Volta ao Lar. Acabamos de postar hoje no Instagram. O post do Instagram de hoje é o de Volta ao Lar de Fortaleza para São Paulo. Que nós estamos em 7 estados. Eu estou em São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Floripa, Porto Alegre, Osasco e Campinas. Eu tenho uma célula minha em cada cidade dessas. E na Baixada Santista. Então, quando a gente identifica uma família, uma vida, uma senhora, um senhor, enfim, com um cachorro que quer voltar para a cidade, a gente vai fazer essa pesquisa lá primeiro, porque não é ser morador de rua aqui para ser morador de rua lá. Vai trocar uma rua por outra rua, a gente leva a história para a família reconhece e fala assim, eu quero, dá para voltar? Você sabe que ele está na rua, pode ter um vício de álcool, de droga, ele tem os animais. A família abre o coração e fala, eu quero de volta. A gente faz todo o trabalho para levar de volta.
Os cachorros agora chegaram a semana agora de Fortaleza para São Paulo. A senhora veio primeiro. Conseguimos lá uma empresa que faz viagem de cães com toda a segurança e conforto, dentro de gaiolinhas, tudo certinho. Chegaram agora. O post de hoje. E também é uma preocupação depois de tudo que a gente tem visto com os animais em aeronaves, Não, a gente né? vende carro próprio. Tem 2 empresas grandes que fazem a gente, a Movipet e a Viaja Pet. Só trabalham com animais para viagem, para o Brasil e para o mundo. Então eles trouxeram para a gente tudo gratuito. Os cachorrinhos chegaram, é o post de hoje. Nós já temos aqui, acho que umas 15 histórias de volta ao lar. Que bonito. Que a gente consegue reintegrar a família. Que coisa linda. Vamos passar para quem quiser entrar em contato, tanto para acompanhar o trabalho de vocês, quanto até para ajudar? Sim. O nosso Instagram é o @MRSC ou o nome completo, Moradores de Rua e Seus Cães. As 2 formas você consegue entrar. O nosso site é o www.mrsc.ong.br. E para quem quer ver as fotos, o livro já foi, né, o livro? Mas e quem quer ter acesso a essas fotos, no consegue? site, no Instagram, consegue ver tudo. Consegue ver e acompanhar um pouco de como essa história começou, né? Sucesso para você, para sua família, para todos os voluntários que ajudam, que vocês possam cada vez alcançar mais pessoas. Parabéns, Obrigado, viu, Jaque. pelo Obrigado. trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre muito bom ter você conosco. Até a próxima análise. Tchau, tchau.